Imagina mostrarem-te como estás desenhado para lá daquilo que tu vês ao espelho. Teres uma ferramenta que te permite dizer quem tu és verdadeiramente antes daqueles que dizem como tu deverias ser. Nesta linda jornada que é a vida, os estímulos que vêm de fora são tantos que é muito fácil, se nós não pararmos para redirecionar a nossa direção, os nossos objetivos, é muito fácil nós nos sentirmos perdidos e deixarmos de saber para onde é que temos de ir. Porque deixamos de ser quem somos. E também está tudo certo. Não há drama nenhum, porque na verdade todos nós já tivemos essa sensação. A cena boa é que cada um de nós, na sua individualidade, foi desenhado para ter uma vida extraordinária e autêntica. Basta sabermos como estamos desenhados para funcionar com o mundo. E esse desenho fala-nos dos nossos talentos, dos nossos potenciais, mas também de tudo aquilo que muitas das vezes nos condiciona e fragiliza. O Human Design, que é como quem diz o desenho humano, é uma das mais incríveis ferramentas de autoconhecimento. Basicamente é o nosso manual de instruções que junta filosofias milenares, desde os chakras, a astrologia, a epigenética e física quântica. E tudo isto para nos mostrar que não há nada de errado em nós sermos como somos. Cada um é como é na sua forma de comunicar, de interagir com os outros e na tomada de decisões. O Human Design apenas confirma aquilo que nós sabemos que somos, mas que muitas das vezes nós não temos coragem para admitir. E sabem, o Human Design tem mudado a minha vida, mas não imaginam vocês como ele mudou por completo a vida do Manuel. O Manuel Clemente é um brilhante e inspirador escritor que nunca desistiu de saber quem ele é verdadeiramente. Talvez seja por isso que a sua escrita sempre me impactou. E descobri há muito pouco tempo que o Manuel também é analista de Human Design. Tudo aquilo que me estava a faltar. E lembro perfeitamente quando ele fez a minha primeira análise. Como é que ele sabe tanto, sabendo tão pouco sobre mim? Eu entendo bem quando ele diz: quando me fizeram a primeira consulta a mim, caíram as fichas todas. Mas depois veio uma paz e um alívio, porque eu descobri que afinal eu era assim e que estava tudo bem com isso. E agora eu pergunto, se eu souber então usar esta ferramenta que diz tanto sobre mim, eu vou conseguir fazer com que o meu medo não me impeça de viver uma vida de uma forma autêntica e extraordinária. Eu vou conseguir. Sim, malta, vocês vão conseguir. Manuel, quando escutas o coração bate sempre certo. Mais uma frase incrível da tua, que está na tua t-shirt. Precisamente também está neste livro. Exatamente, nem de propósito. Tu és assim, a escutar sempre o coração. Tento. Aqui o coração pode ser várias coisas, não é? Pode ser efetivamente ouvirmos o nosso coração, ouvirmos a nossa intuição, a voz interior, podemos colocar o nome que quisermos, mas sim, acho que se o escutarmos permite-nos estar mais conscientes de nós próprios. E estarmos mais conscientes é o que nos ajuda a tomar melhores decisões ou a estar mais atentos para aquilo que nos rodeia. Sim. Claro. E tu investes tempo nisso? Sim, porque dá retorno, não é? A relação que nós temos mais a certeza que há retorno é a relação que temos connosco. Esta é aquela que dura para sempre. Claro. Que eu saiba, ainda ninguém se divorciou de si próprio, portanto... Esta é aquela que vale mesmo a pena investir. É esta forma, é o valor que realmente tu dás às palavras e que faz com que hoje estejamos aqui. E em primeiro lugar, eu vou pedir-te, olha, toma lá, em primeiro lugar, assina o meu livro, que é meu, mas que é da tua. A ver se não o desmarco. É da tua autoria. E aquilo que me ligou a este livro começou por ser precisamente o título do livro. Não forces, porque a vida flui. A pergunta que eu te quero fazer é: a vida começa a fluir mais quando nós deixamos de forçar aquilo que os outros querem que nós sejamos? Sem dúvida, não é? Porque nem sempre aquilo que os outros querem para nós corresponde àquilo que é o correto para nós. Algumas vezes pode bater certo, mas muitas vezes não bate. Então passa por essa aceitação de que as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que nós temos que fazer, pode não coincidir com aquilo que esperam de nós.
E quando nós fazemos esse trabalho de aceitação, de aceitar genuinamente a realidade como ela é, de rendermos à realidade e de irmos vivendo neste fluxo da vida, o deixar fluir muitas vezes está associado a uma atitude mais passiva, mas se olharmos bem a expressão o deixa andar é algo muito profundo, é o deixar as coisas andar. Nós deixamos a natureza andar, a natureza anda, tem o seu ritmo, tem as estações, tem as suas fases e nós também temos isso em nós, temos o nosso próprio ritmo e nós o deixar fluir é isso mesmo, é nós permitirmos caminhar nesse ritmo sem querer controlá-lo, sem querer saber o que é que vai acontecer daqui a 1 ano ou daqui a 10, sem querer manipular a realidade. Tu achas que nós verdadeiramente deixamos andar as coisas? Não, porque o deixar andar, na maior parte das vezes, implica aceitar o desconhecido, aceitar o incerto. E aquilo que nós tentamos fazer é exatamente o contrário, que é controlar tudo para ter a certeza do que é que vai acontecer. Por isso é que as pessoas gostam muito de fazer planos, porque eu saber o que é que vou fazer daqui a 10 anos dá-me uma sensação de controle. Essa sensação é profundamente ilusória. Posso ter esse plano a 10 anos, mas daqui a 15 dias acontece qualquer coisa e a minha vida muda completamente. Nós não controlamos. Há outras coisas que nós controlamos, a forma como gerimos a nossa energia, a forma como reagimos às coisas, mas o controlar os outputs daquilo que vai acontecer nós não controlamos. E quando nós nos abrimos a tudo e saímos desse lugar de medo, de controle, de querer manipular as coisas, a vida começa a desenrolar-se com mais naturalidade, com mais fluidez. Tu foste sempre assim? Óbvio que não é? É um caminho. Durante muito tempo quis ter muitas certezas, quis controlar, quis fazer aquilo que era o caminho normal, ou que eu achava que seria o normal, ou que a sociedade nos diz como o normal. Não escutavas o teu coração? Estava longe disso, estava tão inconsciente que nem sabia o que isso era, nem me apercebia. Porque é normal, não é? Nós não nascemos ensinados, como se costuma dizer. Com a prática, com as experiências, com aquilo que vai acontecendo, é que nós vamos integrando e evoluindo, eventualmente, se fizermos esse trabalho. Mas é quando não fazemos esse trabalho e começamos a sentir a dor, a frustração, aquela raiva, aquela angústia, é que isso começa a servir de alerta para espera lá, alguma coisa não está bem. E nós ou pegamos nisso para fazer este exercício de calma, é preciso mudar alguma coisa, ou achamos que é normal, que é suposto, porque a vida tem que doer, porque a vida tem que custar e porque isto é uma selva e é tudo mau. Eu, quando estava a ler o teu livro, há 2 coisas notáveis em ti que me chamaram muita atenção. Primeiro, a facilidade, a autenticidade, a leveza como tu expões as tuas fragilidades. E ao mesmo tempo pensava noutra coisa, que é, mesmo na adversidade, ele não desiste dele. E o não desistir é, eu não desisto de me escarafunchar e de perceber qual é o meu propósito, o que é que eu ando aqui a fazer na minha vida. Tu já nasces quase com uma timeline definida. Tu vais tirar um curso para ganhar dinheiro, vais-te casar, ter filhos e pronto, e a vida é isto. Sim, eu e quase toda a gente, não é? E nem foi tanto resultado da minha educação, mas tu quando não sabes quem és e o que é que gostas e o que é que te apaixona, o que é que tu fazes? Olhas para o lado e vês o que é que estão todos a fazer. Era o que tu vias, não era o que os teus pais te diziam, mas era o que tu vias no teu ambiente. Sim, a sociedade em geral, não é? É isso que nos incute, não é? Há um caminho pré-definido até determinada idade em que nós, quando estamos na 3ª classe, já sabemos que para o ano vamos para a 4ª. Há um caminho que está instituído e que nós seguimos esse caminho. Pois aí as coisas vão ficando mais turvas, que é, ok, e agora que não há um caminho definido, eu que não trabalhei a minha capacidade de decisão na juventude e na adolescência, agora eu tenho que estar a decidir, mas como é que eu vou decidir se eu não sei quem é que eu sou? Mas decidiste, eu vou é para gestão industrial, que nada tem a ver com o que fazes hoje. Nós somos daquela geração tem que ser um curso com saída. Ninguém sabe muito bem o que é isto, mas o importante é que tenha saída. Se gostas ou se não gostas, isso é secundário. Até me recordo de ver as tabelas das licenciaturas com a taxa de empregabilidade. Gestão e engenharia industrial, taxa de empregabilidade, 90 e tal %. Tem gestão, tem engenharia, é aqui um bocado canivete suíço, dá para tudo e não dá para nada. Então é para isto que eu vou. Repara, aí estamos a falar muito da mente a atuar. Uma decisão completamente mental. Nada de, Zero. Quando escutas o coração, bate sempre certo. Zero. Completamente. Aqui estão os prós, aqui estão os contras, então pelas minhas contas é isto que é bom para mim. E assim foi, não foi péssimo, também não foi excelente, fez como um meio para o que viria a seguir, que era o trabalhar e o ganhar dinheiro, porque isso é que era. Então nós estamos constantemente nesse vou fazer isto para chegar ali, porque ali é que vai ser. E foi essa a tua semente ao longo do curso. Sim. A seguir é que vai ser. A cenourinha, não é? Como se costuma dizer, ter aquela cenoura que te faz estudar e ter cadeiras que não gostas e que não te diz nada, mas é um sacrifício que eu tenho que fazer para depois ser licenciado e poder ir trabalhar. E é curioso, tu nem desfrutaste assim tanto da jornada, mas o que te motivava era a meta. Claro.
Só que depois tu chegas à meta, que é formei-me. E agora? Vou trabalhar. Estou a trabalhar, estou numa multinacional, tenho o meu salário, consegui. É isto. Uau, isto. vai começar. Vai começar. Sou adulto. Sim, é isso. Sou crescido, não é? Sou crescido. Sou crescido e agora, pronto, consegui. Os primeiros meses ainda sentes isso. Mas quando aquilo passa a ser o normal, automaticamente tu desligas-te da conquista e passas a focar-te no trânsito, no acordar cedo, nas reuniões que não te interessam. É aí que o entusiasmo começa a baixar e pergunto-me se foi a partir daí que o coração começou a querer bater. Sim, porque chegaste ali a um ponto de gostar de acordar de manhã, menos paciência, mais ansiedade, estares num sítio com outras pessoas em que ninguém quer estar ali. Há uma energia de frustração a pairar que ninguém verbaliza ou não se fala tanto, mas que tu sentes esse peso de a vida está a fugir. A vida está a fugir e eu estou aqui fechado 8, 9, 10 horas por um salário, que obviamente que é importante, as pessoas precisam de um sustento, mas aquilo a nível físico e a nível de saúde eu sentia que mais uns tempos ia ter consequências. E como é que é o comportamento de uma pessoa que está há anos a fazer aquilo que não gosta? É frustrante. Eu tive uma sorte que foi sempre trabalhar com pessoas mais velhas e vi-os de rastos. O que me causava mais ansiedade era olhar para eles e pensar, eu se continuar aqui, daqui a 20 anos é isto que me espera. E eu não quero isto. Como é que eu fujo disto? Tu não lhes perguntavas como é que eles viam o futuro deles? Perguntava e muitos até reconheciam esse desconforto e essa frustração, mas muitos já tinham baixado os braços, que é... Porquê? Havia muitas desculpas. Há a desculpa dos filhos, agora tenho isto, já não tenho idade, já não consigo. Ou seja, aquilo que eu sinto que é a maior condicionante é as pessoas assumirem logo que não dá antes de tentarem. Tenta. E depois de levares com 100 nãos, aí diz, ok, eu tentei e não consegui. Sabes o que é? A nossa felicidade está a um medo de distância. Tu dizes isto no livro. O problema não é o medo. É a forma como nós olhamos para o medo. Como algo profundamente negativo. O medo vem. O que é que ele significa? Bora entendê-lo. E bora utilizá-lo a nosso favor. Nós muitas vezes temos que fazer uma viagem de carro. E se estiver a chover torrencialmente, nós não vamos deixar de fazer aquela viagem, mas vamos mais devagar, com os para-brisas, mais alerta, mais atentos, com algum medo de ter um acidente, mas fazemos a viagem à mesma. Podemos demorar mais tempo, mas a viagem é feita. Portanto, é utilizar os medos como aliados. Ainda bem que temos, sei lá, medo de falhar. Ainda bem que temos algum medo de falhar, não é? Tu no teu trabalho, se não tiveres algum medo de falhar, vais super desleixada e não te preparas e as coisas não correm bem. Agora, se tiveres ali aquela dose homeopática, como se costuma dizer, de medo, ajuda-te a estar mais atenta, mais alerta. E então, tu pensaste, ok, a vida não pode acabar aqui, não há uma timeline definida. Eu não estou bem, mas eu também não sei o que quero. Então o que fizeste? Vou descobrir. Como? E como é que descobrimos? Fazendo e vivendo, não é? Temos que ir ao mundo e ver o que é que existe. Nós estamos condicionados a um determinado espectro de vivência que tem a ver com a nossa família, com o nosso contexto, e temos a tendência a acreditar que a vida é só aquilo, que não existe mais. Mas se nós expandirmos, já nos permite alargar horizontes e começas a ver, ok, há mais formas de viver, há mais formas de estar. E em contexto com essas formas é que tu aprendes coisas sobre ti que enquanto não te expões a esses contextos, não descobres. E tu sais daquele trabalho porque percebeste, não é ali que eu quero estar, não sei para onde quero ir, mas vou. Para onde foste? Para Cabo Verde. Eu comecei a fazer voluntariado cá em Portugal como um escape à minha rotina, porque era trabalho, casa, casa, trabalho, fim de semana, folga, repeat. E eu tenho que ter qualquer coisa na minha rotina que me dê uma sensação de, lá está, de propósito, de significado, me sentir útil, de sentir de eu estou a fazer isto e o que eu estou a fazer tem este impacto em alguém. Então, mas tu aí já ias escutando devagarinho o teu coração. Isto já foi no meu terceiro emprego antes de ir para Cabo Verde. Porque estas decisões nunca são repentinas, ou seja, tu não é mal, sentes o desconforto, mudas logo. Há ali um crescente, até que chega a um ponto e não, tenho que fazer qualquer coisa. Surgiu-me esta possibilidade e eu senti imediatamente, é isto mesmo. Todos nós precisamos daquelas experiências que nos façam sentir vivos, que nos façam sentir de, eu não quero que a vida acabe, porque estou-me a sentir preenchido. Eu queria muito sentir isso, que já não sentia há algum tempo. E foi assim que fui para Cabo Verde, onde acabei por viver 3 meses. E o que é que descobriste ali que ainda não sabias sobre ti? Olha, descobri que os meus problemas não eram tão graves como eu achava, porque de repente estás noutra realidade, noutro contexto e começas a relativizar tudo, porque vês pessoas a expressar uma maior felicidade e que têm muito menos do que tu, e toda aquela vivência, toda aquela simplicidade, o ritmo muito mais lento, não há assim muito caos, muita agitação, e toda essa serenidade e o passar tempo comigo, conhecer outras pessoas, permitiu-me ganhar um novo fôlego.
Permitiu-me reestruturar tudo aquilo que eu tinha cá dentro mais desarrumado. O que é que estava desarrumado? A minha dúvida sobre quem é que eu era, o que é que eu queria, querer descobrir-me, querer reinventar, querer expor-me a novas realidades para poder sentir coisas novas. E esse foi o primeiro passo nesse ano para eu entrar neste processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de ok, ainda não me conheço totalmente, mas ao menos já dei o primeiro passo. E o primeiro passo é sem dúvida o mais importante. E o primeiro passo é criar espaço e tempo para eu perceber quem sou. E permitir-te ir fazer algo que tu sentes que é bom para ti. Eu, pela primeira vez, tomei uma decisão de acordo com aquilo. Eu sinto que isto é para mim, que isto é bom para mim. Porquê? Não sei. E também não quero saber. Eu quero é ir e depois logo se vê. Mais uma vez, parece que é algo despreocupado, mas é depois logo se vê. Porque só depois, quando as coisas acontecerem, é que nós realmente vemos. Porque antes disso, é só imaginação, é só preocupação. Não interessa por onde vou, desde que eu saiba que estou na direção certa. Como é que o Human Design, o desenho humano, tu que estavas longe de imaginar que virias, para além de escritor, a ser um analista de Human Design, como é que esta ferramenta entra na tua vida? Foi cerca de 3 meses antes de ir, já me tinha despedido, estava naquela fase de preparação da viagem e o Human Design surgiu na minha vida por mera casualidade. Vivia na altura com um amigo meu que certo dia entra em casa e diz: olha, vamos fazer uma consulta de Human Design. Um amigo meu fez, ele gostou muito, aquele típico passa a palavra, e eu, então vamos. Olha a frase, está ali, escutaste o coração. Ah pá, eu vou, não é? Estás disponível à vida. Não fazia ideia o que é. Exatamente. Tu quando abres espaço, aparentemente é o vazio, mas esse vazio vai permitir que coisas venham ter contigo. Porque tu estás noutra frequência, porque tu te permitiste. E há muitas pessoas que não dão esse passo porque não estão a ver o que é que vem a seguir. Ou seja, só saem do A quando virem o B. Mas muitas vezes tu tens que sair do A para que possa vir o Y, o Z, o M, e de repente não estava nada à espera que isto viesse, mas eu abri espaço, eu permiti-me. Quando tu fazes a tua sessão de Human Design, tu dizes, caíram umas fichas. É aquela sensação de, bolas, esta pessoa que depois veio ser a minha professora e amiga, a Idalina, acabou de me conhecer e está a falar de mim de uma maneira que nem eu conseguiria falar, mas que eu sinto que é verdade, mas que nunca tinha pensado em mim desta maneira. E o que é que ela disse de ti? Podes-me dizer? Tanta coisa. Diz-me só assim o que mais te impactou. Acima de tudo, o não ter que tomar decisões mentais, o não ter que ir à procura, não é? Porque nós vivemos num mundo profundamente racional e mental em que achamos que temos que andar a correr atrás das coisas ou temos que fazer acontecer, não é? Isto cria uma ansiedade profunda. Tu não tens que andar à procura do teu propósito. O teu propósito é que descobre a ti. Não és tu que o descobres a ele. E a questão da comunicação, a questão da criatividade. Eu, na altura, não me via tanto como uma pessoa criativa ou comunicativa e aquilo não me fez assim muito sentido, mas ao mesmo tempo ressoava e calha no mesmo ano que eu depois começo a escrever nas redes sociais, depois de voltar de Cabo Verde. Então, houve assim estes pontos... Ela disse-te o quê? Que tu tinhas essa apetência, esse talento para comunicar? Sim. E tu achavas que não? Eu sentia que não me via dessa maneira. Porque eu já gostava de escrever. Só que não partilhava, não divulgava. Não criavas espaço. Guardava para mim, não criava espaço, porque achava que era um hobby, ou que ninguém ia gostar. Ou seja, esta sabotagem, autossabotagem, nós também somos muito bons a fazer isto, de não nos permitirmos. Então, para as pessoas também lá em casa entenderem, como é que o Human Design consegue traçar tudo isso sobre ti? Como é que tu acreditas e validaste isso que ela te disse? Colocando em prática, não é? Porque o Human Design é uma ferramenta que no meu caso revelou-se bastante útil, porque cada ser humano tem o seu mapa, cada ser humano depois tem o seu manual de instruções e esse manual de instruções vai dizer-te onde é que está o teu potencial, como é que tu deves tomar decisões na tua vida, onde é que podes sentir maiores desafios. E acima de tudo, o principal objetivo é tu estares mais consciente de quem é que tu és. Instintivamente ao longo da vida podemos acabar por viver alinhados com o ser que somos, mas se de repente nos disserem, olha, é assim que tu funcionas e se fizeres as coisas desta maneira, a tua vida muda. Eu lembro-me quando fiz a primeira consulta contigo, e eu já disse até às pessoas como é que eu me uni a ti, foi muito pelo meu estímulo sacral, pela minha intuição também, e eu nunca mais me esqueço do que tu me disseste em relação ao meu canal aberto do chakra da comunicação. Tu dizes-me, Isabel, tu foste desenhada para estares em silêncio. Eu, como assim? A minha vida é comunicar? Ok, eu até comunico bem, eu até sou uma boa apresentadora, trabalho para isso, mas porquê é que eu às vezes estou tão desgastada? Eu funciono melhor em silêncio e eu respondo melhor quando o outro fala primeiro. Quantas e quantas vezes numa reunião
de brainstorming, a Isabela é sempre a primeira a falar. Às vezes eu nem quero, mas bora. Eu faço. Se faço bem, faço bem. Se termino as reuniões desgastadíssima, muito. E de repente, quando tu me fazes o Human Design e me diz assim: pois Isabel, porque tu foste desenhada para estar em silêncio. Olha como isto é incrível. Imagina, tu a vida inteira a ver-te como comunicadora, a que fala, toda a gente a projetar isso em ti, de repente vem um estranho, neste caso eu, dizer: olha, o teu estado natural é em silêncio. Tu podias ter reagido muito mal a isso. Quando tu me disseste aquilo, eu não levei a mal, pelo contrário, mas é porque eu adoro viver em silêncio. Quando eu apresento um programa e estou horas e horas e horas a falar e a dar, que eu adoro, eu no dia seguinte, eu quero estar comigo. Até porque quero fazer uma coisa incrível, sabes o que é? Quando eu vivo coisas muito intensas, por exemplo, a nossa entrevista hoje, eu quero estar amanhã só comigo para sentir tudo aquilo que eu senti na nossa entrevista. E eu acho que o Human Design tem essa cena incrível que é: calma, tu foste desenhado para ser assim, agora segue este manual de instruções. Há muitas partilhas que as pessoas fazem, que é quando eu começo a falar sobre o seu mapa, sobre as suas características, as pessoas dizem: pois eu realmente quando era criança era assim. Porquê? Porque nós já nascemos assim e instintivamente é isso que fazemos. Só que depois vem a escola, vem os pais, vem a família, vem a sociedade e nós vamos sendo talhados para nos encaixarmos neste mundo. Então vamos colocando camadas e camadas sobre a nossa essência, digamos assim, mas está lá, sempre esteve lá. Eu estou disposta a escarafunchar-me. Eu gosto muito Adoro deste escarafunchar-me, que é: eu estou disposta, eu quero muito ser uma pessoa a viver uma vida extraordinária e autêntica. Mas isso vem de onde? Porquê é que tu queres isso? Para me sentir em paz de espírito. Também e de um lugar de amor próprio, de tu sentires que mereces o que é melhor para ti e estás disposta a fazer o que for preciso para te sentires bem, porque acreditas e sabes e sentes que mereces isso. E essa é a base para tudo o resto. Será que as pessoas sentem que merecem? Sabes que eu durante muito tempo a palavra merecer... Quem sou eu para? Lembras-te? Sim, quem sou eu para? Human Design ajudou-me a perceber isso. Eu mereço estar em silêncio. Eu quero estar em silêncio. Eu posso estar em silêncio. Eu tenho que verbalizar muito isto. Não sentes isso? Que às vezes tens que verbalizar quem tu és, porque durante muitos anos alimentaste maus hábitos de uma coisa que tu não és. E às tantas achas que tu és aquilo, porque como fizeste durante tanto tempo, sim eu sou isto, mas é uma construção. A pessoa tem que praticar, está disposta a fazer esse exercício, está disposta a sentir um desconforto inicial, porque vai estar a mudar alguns comportamentos, alguns hábitos, mas é pegar nisso tudo, transformar em sabedoria, transformar em aprendizagem e fazer aqui um restart. Ok, a partir daqui tenho uma nova consciência, já tenho o meu manual de instruções, então ganho a oportunidade de me comportar e de agir de outra forma. Não vou conseguir sempre, mas se eu tiver essa vontade, essa predisposição, vou conseguir algumas vezes. E depois isso é como ir ao ginásio. Quando entras no ginásio, no início custa, estás muito dorida, não é? Mas quando começas a ir muitas vezes, começas a ver os resultados, dá-te vontade de ir ainda mais e cada vez vai-te doendo menos. E cada vez vais vendo mais resultados. Portanto, há este efeito bola de neve positivo. De que forma é que o Human Design te levou para aquilo que tu és hoje? Um escritor. Aquela primeira sessão em fevereiro de 2016 foi um momento-chave na minha vida de, ok, agora todas aquelas questões, toda aquela inquietude, aquela agitação interna, aquela dúvida, aquele medo, tudo começou a serenar. E depois isso é que impulsionou o resto. Tu, ao seres validado, ficas mais certo de quem é que és. E isso dá-te mais confiança. E tu, ao teres mais confiança, já não duvidas tanto, já não questionas tanto, já não tens tanta necessidade de pensar ou de analisar. É isto. Nada na minha vida apontava para que eu viesse a escrever livros. Mas há um dia que pensei: eu gosto de fazer isto, vou fazer. E quanto mais fazia, cada vez ia-me sentindo melhor. Uma coisa foi-se alimentando à outra e depois começou nas redes sociais, passado 3 anos o primeiro livro, e agora eu não faço ideia. E vou só. Estás feliz? Muito feliz, muito realizado e muito agradecido a tudo o que tem acontecido. É mais uma prova, não é que eu preciso de provas, mas acaba por ser mais uma prova de que isto faz todo sentido e está tudo certo e há aqui... Parece que há uma mão invisível que acaba por encaminhar e por endireitar as coisas. Mas nós não a vemos e como não a vemos, muitas vezes temos tendência a questioná-la. Eu não quero controlar, vou andando e vou vendo. Eu sou muito apologista de que eu não sei até onde é que aquilo me vai levar, mas eu sei que estou na direção certa.
E para eu saber que estou na direção certa, eu tenho que me responsabilizar pela minha felicidade. Ok, deixa-me tentar. Ok, não vou forçar, a vida vai fluir. Mas a vida só vai fluir se eu assumir a minha responsabilidade e o meu compromisso para querer mesmo ser uma pessoa feliz. Fundamental. Sabes? Ou seja, não forces, a vida flui, mas não se desresponsabilizem da vossa felicidade. A nossa parte ninguém faz por nós. É isso. E isso é fundamental. Mas também permitir-nos, em que há dias que não é tão fácil assim fazer a nossa parte. Certo. E está tudo bem, mas claro, tem que haver aqui um trabalho, tem que haver aqui uma intenção clara de quero esculpir-me, não vou dizer escarafunchar, porque é da tua autoria. Diz, também podes Eu vou dizer dizer. esculpir, não, eu vou adotar Um dia isso. escreves um livro e dizes escarafunchar. Olha, foi numa entrevista com uma conversa com a Isabel, que eu fico toda orgulhosa. Não, eu gosto de esculpir porque dá aquela ideia depois que vai se transformar numa estátua Sim. mais bonita da transformação. E ao longo desse processo há dor, há desconforto, há algum sacrifício, mas é um desconforto bom. E sabes uma coisa? Isto soube-me a pouco, mas eu acho que as pessoas aqui já ficaram a conhecer o teu percurso, a importância do Human Design. Para mim era muito importante falar aqui um bocadinho desta ferramenta, como é que ela entra na tua vida. Mas fiquei aqui com uma enorme vontade, Manuel, até te deixo aqui o convite, de voltares aqui para conversarmos, sabes sobre o quê? O que é o medo? O que é a angústia? O que é a tristeza? Uma conversa sobre as mais belas emoções, que são aquelas que ninguém gosta de as sentir. Olha, gostaste? Está combinado. Olha, adorei! Está gravado, está gravado. Está gravado! Obrigada! Vamos a isso. Pronto. Obrigado, olha, gostei muito.